Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pela plataforma da Rede Vitória, YouTube e podcast. Tudo bem com vocês? Olha, a questão é a seguinte, deixa eu explicar a situação especial de hoje. Pela primeira vez, o Vitrine Literária vai conversar sobre alguém que não está presente, né? Mas quem é esse alguém e eu vou conversar com quais pessoas? Bem, primeiro eu queria deixar uma coisa muito clara. A poesia no Espírito Santo é uma vertente muito potente. Existem grandes poetas, sejam eles contemporâneos, sejam eles um pouco mais antigos, aqui na área de Vitória e na área Espírito Santense. Então, falar sobre poesia no Espírito Santo é falar sobre um elemento muito rico. Eu tenho aqui, para conversar comigo hoje, para debater, para falar sobre o assunto que não está pessoalmente presente, eu tenho aqui duas figuras pelas quais eu tenho muito respeito. Eu tenho aqui o Vitor Sei, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e é um pesquisador da literatura espírito-santense. E tenho aqui Caê Guimarães, que é poeta, romancista, premiado pelo Sesc com seu romance. Caê já esteve aqui no Vitrine Literária, já conversamos bastante sobre sua poesia e sobre sua prosa, mas hoje eles estão aqui para conversar sobre Sérgio Blanc. Quem é Sérgio Blanc? Para quem não conhece Sérgio Blanc, é um dos grandes poetas contemporâneos do Espírito Santo. Sérgio Blanc, eu diria, mas isso aí é uma questão pessoal, é uma avaliação pessoal, eu acho que Sérgio está no nível de ser um poeta brasileiro, não só um poeta espírito-santense ou capixaba, como muitos querem. Eu acho que Sérgio, Miguel Marvila, são poetas que estão num nível um pouco mais alto e eles podem hoje ser considerados poetas brasileiros. Sérgio, infelizmente, não está mais conosco. Sérgio morreu já há 3 anos. Sérgio, neste mês de abril, faria 60 anos, no dia 7 de abril, 60 anos. Então, eu acho que é merecido que haja um programa sobre ele. Aliás, mais do que isso, nós vamos ter 2 programas falando sobre a poesia de Sérgio, com 2 pessoas que conheceram bem Sérgio e conhecem a sua literatura. Então, esse é o primeiro programa. Eu agradeço muito ao Vitor por estar aqui, agradeço muito ao Caê por estar aqui. Estamos todos de preto, para quem pode nos ver, estamos todos de preto, mas ninguém combinou nada. E eu, antes de fazer qualquer pergunta para os 2, eu quero ler um trecho não, eu quero ler um poema em prosa do Sérgio Blanc, que está no livro Blues Sutil, que foi lançado, é o último livro dele. Nesse livro, Sérgio Blanc, diz o seguinte, ele fala o seguinte, só um minutinho, ele diz assim: aprecio as pessoas esquisitas, meus amigos são estranhos, são os tortos, os bastardos, os estrangeiros descalços, clandestinos na nau do dia a dia, aqueles que amam sem ser amados, gente que troca festas por livros e colecionam silêncios e nuvens, e olham nos olhos, espalham poemas no assoalho promovendo tombos, vivem de brisa e acordam vizinhos com risos. Aprecio as pessoas esquisitas. O poeta é, por princípio, um esquisito. Então eu lanço essa bola para o Vitor e para o Caê. Eles vão decidir quem é que vai falar primeiro. Sérgio Blanc era um esquisito? Acho que todo leitor de poesia num país de poucos leitores acaba sendo uma pessoa esquisita no sentido de se afastar do padrão, né? Se afastar daquilo que é comum. A poesia é um gênero, na universidade é menos estudado do que a prosa, no mercado editorial é menos vendido do que a prosa, do que a ficção. Então a poesia tem essa esquisitice de agradar pouca gente. O Sérgio Blanc foi um grande poeta e, como talvez todo poeta, tem essa esquisitice. Como pessoa, eu convivi pouco com o Sérgio, conheci o Sérgio pessoalmente
de conversar mais com ele em 2019, já no fim da vida. Nós promovemos talvez acho que foi a última entrevista que ele concedeu, talvez, no Trapiche, lá no centro de Vitória, aqui no centro de Vitória. Foi em dezembro de 2019 e o Caê e o Orlando Lopes, professor da UFSC, poeta, também já esteve aqui, Orlando, que bateram um papo com o Blanc, eu que organizei, que a gente ia fazer um portfólio Sérgio Blanc, um vídeo obra, em conversa com ele. Pessoa muito gentil, né? Pessoa muito delicada, muito generosa, assim, fala manso e de muito conhecimento, assim, muito brilhante. Você diria, Vitor, você como professor de literatura, professor de terceiro grau, né? Professor universitário, você diria que o autor é a obra? Muita gente acha que sim. Muita gente acha que, ao ler um texto, está se lendo o autor. Né? Você diria que a obra de Sérgio Blanc é ele? Pelo que você conhece, pelo que você leu? Eu acho que, por princípio, não se pode confundir autor e obra, que é uma coisa que as pessoas confundem muito. Na literatura atual, está muito na moda a questão da chamada autoficção, do escritor ficcionalizar a própria vida. Mas, assim, a poesia é uma coisa, vida é outra, mas claro que elas se cruzam, né? No caso do Blanc, eu acho que tem, se pegar os Dias Ímpares, que é esse livro que reúne a produção dele. Para quem está nos vendo, somente para quem está nos vendo, aqui está Os Dias Ímpares. Foi publicado pela editora Cousa, caiu no vestibular da UFES. Eu dei aula sobre esse livro. E esse livro aqui é a obra reunida de Sérgio Blanc. Ela só não é a obra total porque esse livro, Blues Sutil, que vocês também estão vendo, ele é posterior. Mas o Vitor está falando sobre esse livro, Os Dias Ímpares. E aí, se a gente pegar essa bibliografia dos Dias Ímpares até o Blues Sutil, aí, uns 20, 30 anos, né, de produção, dá para perceber as mudanças também na trajetória de vida do Sérgio, né? Mas quem pode falar sobre isso melhor é o Caê. Você concorda com isso? Você conheceu o Sérgio, você foi amigo de Sérgio, né? Eu sei o quanto você lamentou a morte de Sérgio, você escreveu sobre isso. Sérgio era a obra dele? Bom, antes de mais nada, obrigado mais uma vez pelo convite. E Você uma curiosidade, né? Vocês dois. Houve um período da vida de Sérgio em que ele só andava de preto. Só de preto, Coincidentemente, Na você época dos brincou. Darks, né? Exato, nos anos 80, quando eu o conheci. Anos 80. Eu acho que Sérgio pode estar na categoria de escritores cuja vida e obra se fundem muito, né? Eu gosto muito de uma definição que já deve ser antiga, mas eu ouvi do Marçal Aquino numa entrevista, que a criação, seja em qualquer área, literatura, cinema, enfim, artes plásticas, ela está sempre calcada num tripé. A memória, a inventividade e o paideuma, né? A sua biblioteca particular, sim, aquilo que te compõe como escritor, como compositor, como cineasta, né? Suas referências, né? A sua capacidade inventiva e a sua memória. Eu acho que talvez alguns autores tenham esse tripé muito equilibrado. Em outros, há uma predominância de um elemento ou de outro. No caso de Sérgio, eu acho que há um equilíbrio. Acho que muito do que Sérgio lia e do que ele tratava como referência está na obra dele. Sérgio é um poeta de tremenda inventividade. Você fala uma coisa que eu repito sempre, eu acho que é um dos grandes poetas surgidos no Brasil nos últimos 45 anos. E um poeta que, na década de 80 e 90, o mundo pré-internet, já tinha conseguido romper as barreiras do Espírito Santo. O Sérgio, sim, é conhecido fora daqui desde essa época. E, inevitavelmente, é um poeta, sim, que vida e obra se misturam muito, né? Eu conheci Sérgio, quer dizer, a primeira vez que eu vi Sérgio foi na Adega, era um bar em Jardim da Penha, pré-Rua da Lama, né? Sim, a Rua da Lama. A Rua da Lama era composta pelo Cochicho, isso, e pelo Argentino. Isso, né? Isso, mas a Adega era onde as coisas aconteciam. Exatamente. Eu era um menino, cara, de 16 anos de idade, eu tenho uma diferença aí do Sérgio, ele faria 60, eu tenho 53, então são 7 anos de diferença. Mas eu já gostava de ler, já ensaiava, né, alguns escritos e tal. E a primeira imagem que eu tenho do Sérgio era, né, com aquela estética dark, né,
sentado na pracinha ali da adega, horas e horas a fio, sozinho, em silêncio, observando as pessoas. Alguém chegava, alguém saía, ele se era a matéria-prima dele, né? Ele se levantava, conversava com alguém. Era um voyeur, né, cara? Um vampiro nesse sentido, né? De ficar na sombra. Então, assim, é claro que há uma esquisitice, né? Em um personagem como esse, tão observador, tão silencioso, né? Tão preciso com as palavras, né? Na vida e na obra. Então, respondendo já os dois questionamentos, Sérgio era um esquisito, como todos nós somos, né? Ainda bem. E eu acho que ele é o tipo de poeta e escritor que a gente tem que colocar nessa categoria, sabe? Vitor, eu acho que o poeta, complementando o que você disse antes, eu acho que o poeta marginal é uma redundância. Eu acho que o poeta já é um marginal. Ser poeta num local como Espírito Santo, uma cidade como Vitória, que é uma cidade que não é, digamos assim, ela não é pródiga de grandes leitores. E, em contrapartida, ela tem um punhado de bons escritores que surgiram aqui, Caê é um deles. Então, a questão passa. Sérgio viveu essa antítese de viver, de fazer poesia numa cidade que não lê. Certo? Certo. Como é que a academia encara a poesia de Sérgio Blanc? Bom, aproveitar, até agradecer estar aqui no programa, que é uma referência, o seu programa Vitrine Literária, nisso que o Caê, o Saulo Ribeiro e o Vladimir Kazek me apresentaram o neologismo literaluta. Acho que a Vitrine Literária é uma referência da literaluta, né? é um ringue para essa luta pela literatura, e o Sérgio Blanc é uma das nossas referências, né? Eu acho que para academia, para professores, inclusive? Sim, eu acho que o Sérgio está no paideuma da maioria dos leitores de poesia, dos poetas, dos professores. Eu acho que um reconhecimento institucional da UFES, né, principalmente, da Universidade Federal do Espírito Santo, foi esse portfólio Sérgio Blanc, que eu mencionei. O vídeo do evento está no canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES. Ótimo. Com o nome Portfólio Sérgio Blanc. E a gente publicou na revista Fernão, que é a revista do Núcleo de Estudos da Literatura do Espírito Santo. Do qual você faz parte, inclusive. Do qual eu faço parte. O editor-gerente é o Sérgio Amaral, que trabalha comigo no NEPES, ele é o coordenador, eu sou coordenador adjunto. Paulinho Sodré está nessa história. E o Paulo Roberto Sodré, que está lá, aqui há pouco tempo. Está lá nos bastidores com a gente. O Paulo que propôs esse portfólio, o Sérgio Blanc, que eu ajudei a organizar. E a ideia era fazer um portfólio em vida, né? Uma homenagem, um tributo em vida. E, infelizmente, no meio do processo de organização, de publicação, o Blanc faleceu. E esse número que está lá disponível online no site da revista Fernão, tem artigos e depoimentos que a gente também organizou depois que o Sérgio faleceu. Uma sessão de pequenos depoimentos de vários intelectuais, professores, escritores, estudantes, leitores. E tem vários estudos críticos, artigos e resenhas sobre a obra do Blanc e a transcrição dessa conversa, desse bate-papo entre o Blanc, o Caê e o Orlando Lopes. Está tudo lá, então acho que já é uma amostra, assim, que já tem ali uma fortuna crítica, uma reunião de estudos e homenagens ao Blanc, que realmente é um autor, assim, no circuito literário, é um autor bastante conhecido nacionalmente. E eu acho interessante o seguinte, eu vou fazer um depoimento pessoal. O Sérgio surgiu na literatura antes de mim, ele publicou antes de mim, mas nós dois publicamos em 87 juntos, quando a editora Ânima, do Rio de Janeiro, se interessou em fazer algumas coedições com a Fundação, e eu lancei Lorna Love, Sérgio lançou Pus e Marcos Tavares lançou o No Escuro Armados. Então nós três fomos editados pela mesma editora, um trabalho gráfico muito bonito, um trabalho bacana. Mas eu, Grijó, sempre achei a poesia de Sérgio uma poesia difícil. Eu nunca achei uma coisa simples. E quando o livro de Sérgio foi adotado para o vestibular, foi um grande desafio para mim. Primeiro porque é uma infinidade de poemas. E um professor de pré-vestibular, vocês devem saber,
não pode ficar pegando poema por poema. Sim. Você tem que fazer uma geral. E foi muito difícil fazer um resumo, um apanhado da obra de Sérgio. Mas o que eu penso sobre isso não é o mais interessante, porque o programa é com vocês. Vocês acham a poesia de Sérgio Blanc uma poesia difícil? Vocês acham ela impenetrável às vezes? Por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui. E eu quero que o nosso leitor, se ele for capaz de acompanhar. Há um poema de Sérgio em que ele faz uma brincadeira com a palavra Alice. Alice. Alice é uma figura emblemática para a literatura. Em que ele diz, o poema se chama Mitrailleuse. Ó Alice, não lá e sim ali. Espelho, coelho, coalho, alho no olho. Chora Alice, lição bem feito, Alice faz, Alice paga. O Alice faz, Alice paga é um achado. No meio do poema ele diz, Alice não mora mais aqui nas cidades. São dois filmes, Alice nas cidades e Alice não mora mais aqui. Sim. Depois ele fala, por exemplo, coisas como toque a betoclas daqui de casa que Gertrudes tem 3 vidas. Né? Ou seja, não é uma poesia fácil. Não. Fazer uma referência a Alice Betoclas, Gertrude Stein. O que vocês acham? Vocês acham que Sérgio tinha preocupação com o leitor? Essa pergunta é difícil. A poesia dele realmente é hermética, né? Eu sempre faço uma comparação, porque Sérgio, o Estilo de Ser Assim Tão Pouco, o primeiro livro é de 84. 84. E naquela época, ainda que, é claro que essa é uma memória que eu fui adquirir depois como leitor, eu tinha 14 anos de idade, não tinha condições de formular isso. Mas me parece que a poesia brasileira desse tempo vivia uma influência muito forte dos marginais, ainda dos anos 70, dos beats, né, que tinham sido traduzidos pelo Foi traduzido pelo Brasiliense, meu Deus, a LPM Brasiliense, Eduardo Bueno, Mugiati, né? Pepe Escobar, grandes tradutores. A Alma Beat, né? Exato. A Alma Beat. E por Leminski, né? Leminski, sim. Que era também um publicitário, quer dizer, um poeta gigantesco, né, com uma obra importantíssima, mas uma poesia que tinha muita coisa do xiste, muita coisa do poema fechado, sabe, tudo muito bem amarradinho, acabadinha, e a poesia de Sérgio navega numa direção contrária, né? Uma vez, eu e Erli Vieira Júnior fizemos uma fala sobre Sérgio na Biblioteca Pública Estadual, e eu criei uma imagem, assim, para explicar o que eu sinto com a poesia do Sérgio. É como se você entrasse num labirinto com paredes de veludo, sabe? E quando você se apoia numa dessas paredes, você cai, sai do rumo e passa para uma outra sala, para um outro beco, para uma escada, para cima ou para baixo. É quase Escher, né? Então, é uma poesia, sim, hermética e com uma musicalidade muito grande, com um jogo de imagens muito grande. Esse poema é um exemplo, né, de musicalidade, de imagens, assim, né, copulando. Eu esqueci a pergunta. Não, a questão é uma poesia impenetrável. Não, você respondeu. Você acha que a poesia é impenetrável em alguns momentos? Em alguns momentos, ela é uma poesia difícil. Ela é difícil. E aí, a minha preocupação você acha que ele se preocupa com o leitor? Ah, sim, essa era a pergunta. Eu acho que não. Só para concluir para você, eu acho que ele não se preocupava com o leitor. Já me perguntaram isso, isso uma vez. Eu perguntei isso para você aqui. Sim. Você sentado aqui. Sim, você me perguntou aqui. E eu me lembro, você mediou um encontro, você e Miguel Marvila. No Sesc. Quando era aqui ainda no Café Literário no Majestic. É verdade. E o Marvila falou, eu pouco me lixo pro leitor e tal. É claro que nós nos preocupamos com o leitor num processo posterior à criação. Né? Foi a primeira edição do Café Literário. Foi a primeira edição do Café Literário em 2007. Você e Miguel, foi a primeira. Foi 2007. 2007. Olha quanto tempo, eu me lembro né? Disso. Eu acho que Sérgio tinha, sim, uma preocupação com o leitor num momento posterior à criação. Eu acho. O que você acha, Vitor? Eu diria que ele se preocupava em instigar o leitor. Ele não queria facilitar para o leitor. Não, mas peraí. Mas se você instiga o leitor, esse leitor existe. É um leitor... Existe. Existe leitor. Aproveite e me responda como professor. Existe leitor para poesia? Existe um leitor de poesia? Aquele leitor que tem uma sensibilidade especial ou específica
para ler poemas, porque ler poemas não é a mesma coisa que ler prosa. Você sabe disso? Ele sabe disso? Eu sei disso. A questão é, você acha que existe um leitor e esse leitor, ao ler a obra de Sérgio Blanc, fale de você. Você é um leitor. Você não é só, você, antes de ser um professor, você é um leitor. Você acha que Sérgio Blanc escreve preocupado se Vitor Sei vai compreender? Não no sentido de querer escrever algo que seja leitura massificada, né? Eu acho que todo poeta tem preocupação ali de trabalhar sua linguagem, com suas palavras, e leitores de boa vontade. Eu acho que não precisa ser um leitor iniciado, né? Nós, como professores, assim, o leitor não precisa ser um iniciado, não precisa ter um dom. Basta ter boa vontade, querer se esforçar. Igual você mencionou que ele faz referências a filmes, a outros livros, ele usa muitas epígrafes, cita vários autores. Isso. Então é um convite também a conhecer essas outras obras, né? Quem é essa Alice? Vamos procurar para ver o filme? Então a gente está ali, está jogando com o leitor, né? Usa muito inglês e francês, né? Usa outras línguas. Muito isso. E aí o leitor tem que fazer um esforço também, não é aquela... Tem que fazer um esforço da leitura e buscar as referências. E por isso que é uma obra que... Você disse leitor de boa vontade. Achei ótima expressão. Não à toa que caiu no vestibular, que é um livro bom para o professor trabalhar, assim, porque traz muitos elementos. Um livro difícil de você trabalhar. E aí desafia o professor também a conseguir traduzir isso para os alunos, né? Preparar o aluno para fazer uma prova sobre esse livro e... Interessante que o Sérgio não topou isso. Estimula, né? Aí eu insisti, ele falou, Grijó, eu falei, Sérgio, você vai lá na escola bater um papo com os alunos, você podia fazer isso? Ele, no primeiro momento, ele não quis ir, porque ele falou, tô doente, eu não tô falando, mas eu convenci aí, então ele foi. Os alunos ficaram maravilhados com a figura de Sérgio, que é uma figura emblemática mesmo, né? Ele era uma figura emblemática. Mas assim, depois que terminou o papo, o Sérgio não respondeu nada. E eu expliquei para eles. O autor, ele não tem que explicar. Quem tem que explicar nada, quem tem que explicar é o professor, não é o autor. Né? Essa ideia que existe desse hermetismo de Sérgio, eu sempre achei que dificultava a comunicação dele. Mas será que Sérgio queria se comunicar? Será que a esquisitice dele... Porque ele publicou. Quem publica quer ser lido. Não se discute. Mas... o indivíduo, o poeta quer ser lido, mas ele tem que facilitar um pouco as coisas para o leitor. Para que o leitor possa ler e possa apreciar. Sim. Me parece que a literatura de Sérgio não permitia isso. A de Miguel permite. A sua poesia permite. A de Miguel é a minha, acho que sim, a de outros poetas, né? Sérgio, eu acho que existe uma certa... Ele não transigia com o leitor simples. Eu volto à ideia do labirinto, assim, e o Sérgio tinha um lado muito irônico, muito traquina, assim, né? Muito sarcástico e tal. Então, assim, se Sérgio fosse Ariadne com um novelo nas mãos, eu acho que ele colocaria rastros para o leitor se perder no labirinto. Eu acho que o barato dele com a própria poesia era esse. Eu vou criar situações e enredos, né, e caminhos para que esse leitor se perca. Eu quero que ele fique ali dentro. É uma maravilha. Uma boa imagem também. Achei ótimo. Olha só, nós vamos parar aqui agora. Vamos parar porque nós temos a segunda parte desse programa sobre Sérgio Blanc. Quero deixar claro que eu estou muito contente por poder homenagear o Sérgio. E eu sei que tanto o Vitor quanto o Caí também estão. Falar sobre Sérgio é homenageá-lo. E a gente vai continuar esse papo no próximo programa, mas só na semana que vem. Beleza, gente? Vitrine Literária com Francisco Grijó faz essa pausa para o próximo programa, mais uma vez com o Vitor, mais uma vez com o Caí. Beleza? Fiquem em paz, um grande abraço a todos. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.